Salve progressistas, eu sou o Clayson. Que diferença faz se um ministro do STF é evangélico, ou ele é budista, ele é do candomblé, ele é, sei lá, católico, enfim. Que diferença faz isso se ele é ateu? Porque as nossas leis, elas não têm embasamento religioso, ela não está baseada em religião. O ordenamento jurídico nosso, apesar de a gente saber que tem lá na Constituição uma alusão a Deus e tudo mais, a gente percebe que não é feito dentro de uma igreja. Por outro lado, o que me deixa mais abismado nessa história toda é como que essa situação específica do Mendonça se transformou num debate religioso. A gente vai falar algumas questões a respeito disso no vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar o like, para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar força para nós aqui no Apoia-se. A gente sempre faz esse pedido aqui para você, porque nós estamos com a meta dos 300 mil inscritos. Com a sua ajuda, a gente vai chegar lá, eu tenho confiança nisso. Então, por favor, se inscreva no canal, especialmente se não é a primeira vez que você está acompanhando o nosso trabalho aqui. Hoje nós vimos um teatro dos horrores. Apesar da votação ser muito apertada, né, 47-32, é claro, um pouco mais do que o necessário, 42 votos era necessário, foram 47, a gente percebe que Bolsonaro não tem o Senado na mão, não tem o Congresso na mão. A gente está percebendo isso. Ficou claro nessa votação de hoje. Por outro lado, a gente percebeu quem é que realmente parece estar mandando em algumas ações, em algumas questões do Congresso. O que está por trás de tudo isso? E a gente percebe que numa votação como essa de hoje, nesses 47-32, me parece que o poder do Bolsonaro foi o menor dos no balanço final ali, né? No balancê. Parece realmente que não teve tanta importância assim. Porque o que contou realmente foi a quantidade pornográfica de religiosos que lá estavam, especialmente de pastores evangélicos, e esse discurso religioso que é a primeira vez que tem alguma importância numa sabatina para ministro do STF. É a primeira vez que tem alguma relevância as falas religiosas. E o que me deixa mais assustado é que teve um monte de político, um monte de senador pegando carona nessa história, e aí fica uma cara de pau, aí fica uma coisa nojenta, asquerosa. Porque a gente sabe que um sujeito como o Bolsonaro, ele está muito longe de ser um cara religioso. Ele mesmo se diz católico. E aí ele faz uma média. A gente sabe que muitos daqueles senadores que estavam lá, graças a Deus, glória a Deus, Deus, esses caras são o que se dizia antigamente como santos do pau oco, né? Onde nós tínhamos imagens de santos que eram recheadas lá com ouro para fazer tráfico de ouro do Brasil. Então, o que está acontecendo hoje? O que nós vimos hoje é um legado tenebroso que o Bolsonaro vai deixar para o STF. A gente está falando de 25 anos aí para frente. Muitos de nós talvez nem estejamos vivos. Eu espero que eu esteja, né? Não vou estar tão velhinho, 70 e poucos anos, não vou estar tão velhinho. Mas muitos de nós, talvez até o próprio Bolsonaro não esteja vivo, e esse legado vai ser deixado aí como um cocô que vai feder por 25 anos. E é assustador o que a gente está vendo, porque no mais absoluto populismo, a gente sempre fala de populismo aqui, tá? O Bolsonaro está vendo algo para 2022. Algo que nós vamos ter que aguentar por 25 anos, que ele está visando o imediato. Populismo. Usar uma pessoa que ele diz lá terrivelmente evangélico, para quê? Para fazer uma média com um eleitor evangélico, que infelizmente boa parte deles cai nessa conversa fiada. Muitos eleitores evangélicos caem. Eu tenho uma quantidade brutal de evangélicos que acompanham o canal. Eu tenho um respeito enorme pelos evangélicos. Parte da minha família, eu tenho inclusive 2 irmãs, as minhas 2 irmãs são evangélicas. Eu tenho um respeito enorme por parte dos evangélicos, porque nós temos gente muito séria.
E o país caminha para ser um país evangélico. Eu não acho errado isso, tá? Eu quero deixar bem claro. O problema é que há um grupo, e esse grupo é bem específico, de canalhas, de vagabundos, de ladrões, de gente que pega dinheiro com pá, com retroescavadeira. Para quê? Para sustentar mini impérios. Ou nem mini, nem tão mini assim. Mansões, jatos, aquela ostentação toda, aquela opulência. E esses são canalhas, esses são vagabundos, que utilizam a fé, que utilizam a crença das pessoas para terem uma vida nababesca, uma vida de faraós, numa oposição ao que inclusive defende o próprio cristianismo. E agora nós temos um sujeito como Bolsonaro fazendo uma campanha política para agradar evangélicos, utilizando um cargo como o STF para colocar um sujeito para dizer pouco, tá? O Kennedy Alencar diz o seguinte: o problema de Mendonça é ser terrivelmente despreparado para o STF. Despreparado. E o Kennedy está correto, corretíssimo. Despreparado. Para dizer pouco, para dizer muito pouco. Um sujeito que está muito longe da altura que o cargo exige. Despreparado. E a gente está vendo tudo isso. O que a gente viu hoje no Senado é uma vergonha. O Cajuru, em um dado momento, ele diz o seguinte: o Mendonça vai ser qual foi o termo? Um office boy de luxo do Bolsonaro. Um office boy de luxo do Bolsonaro. E basicamente é quase tudo isso mesmo. No meio de uma conversa como essa, que é tão séria, tão importante, nós tivemos um senador, o nome do senador, olha isso, cara, o Eduardo Braga, do MDB. Ele diz o seguinte: olha, vamos fazer essa votação, vamos adiantar essa votação aí, porque a minha neta vai nascer. Olha a fala desse sujeito. Olha o grau de prioridade. A neta dele vai nascer. Então vamos adiantar isso que vai definir 25 anos da história do país. 25 anos da história. E todos aqueles senadores, caras de pau, todo mundo aproveitando a onda para fazer média com seu eleitorado evangélico. Todos eles, muitos deles, para fazer média. Para fazer... Cara, dane-se, o ano que vem tem eleição, dane-se esses 25 anos pela frente, deixa eu fazer média com o meu eleitorado evangélico aqui. E aí coloca um sujeito desse como ministro do STF. Então esse é o nosso país, sabe? Não tem como não estar indignado com uma coisa podre como essa. E, mais uma vez, chama atenção para a nossa preocupação principal, que é esta porcaria deste Congresso. Que se a gente não prestar atenção, o ano que vem vai estar pior do que já está. Porque o ano que vem, sim, vamos ter uma quantidade brutal de pastores que vão se candidatar. Gente que tem patente antes do nome, né? Soldado não sei o quê, major não sei o quê, sargento não sei o quê. Só porque tem uma patente antes do nome, vai um monte de gente imbecil vai votar. A gente vai ver bancada de bala. Já temos essa bancada da Bíblia loucamente lá dentro. Coisa que, para o país, não contribui em nada. Porque o que nós precisamos numa situação como essa que nós estamos vivendo é de projeto, não de discurso religioso. O discurso religioso é uma coisa pessoal e é uma coisa que deveria estar restrita às igrejas, porque é lá que as coisas acontecem. E a gente tem uma imposição, dessas questões. Olha, eu quero encerrar esse vídeo de hoje falando um pouco a respeito de fé. A fé não é uma coisa natural, a fé não é natural. Você não nasce com fé. Ela não é natural. E não é só porque uma árvore não tem fé, ou um macaco não tem fé, um cachorro não tem fé. Ela não faz parte da natureza, porque se você isolar uma pessoa, por exemplo,
A pessoa nasceu, você isolou uma pessoa, e ela nunca tiver contato com ninguém que tenha alguma religião, ela não vai adquirir uma fé, porque isso precisa ser ensinado, isso precisa ser passado para a pessoa. Não é natural, como por exemplo, uma pessoa que nasce, ela vai precisar comer. Comer é natural, beber água é natural, respirar é natural. A fé não é uma coisa natural, a fé é uma construção social. Então você constrói a fé. E do ponto de vista dessa construção, ela se traz não apenas como uma questão pessoal, ela traz uma questão pessoal dividida em compartimentos. Ela é compartimentada. Existe a fé cristã, existe a fé islâmica, existe a fé judaica. Existem vários tipos de fé. Dentro da fé cristã, você tem, por exemplo, espíritas e evangélicos que não se bicam. São cristãos, mas evangélicos têm críticas mordazes contra espíritas. Então ela é compartimentada, ela diz respeito a questões pessoais. Então mesmo quando você fala Deus acima de todos, aí nesse discurso do Bolsonaro, que Deus é esse? Porque no fundo as pessoas perguntam, Deus fez o homem? Não, o homem fez Deus. Eu quero deixar bem claro aqui que não se trata de ter um combate à fé cristã ou fé islâmica ou a fé que seja, mas trata-se de trazer para nós um entendimento de que quando se coloca algo que é muito pessoal e se impõe isso a terceiros, nós estamos impondo uma verdade que é quase um estupro. É quase um estupro você querer que alguém tenha a sua fé quando, como estou dizendo, a fé é algo de uma construção social, por consequência, algo pessoal. E levar isso para um âmbito no caso aqui do STF, né? Nós estamos falando de pilares da nossa democracia, então nós estamos falando aqui do judiciário, no caso do Bolsonaro, estamos falando do executivo, no caso desses senadores, estamos falando do legislativo. Levar isso para um âmbito dos pilares da democracia é muito mais do que uma sacanagem. E aqui a gente tem que segurar para não falar um palavrão. E o que foi hoje, o que está sendo colocado hoje em debate é isso. Não é à toa que um sujeito como Silas Malafaia está soltando foguete com isso. Soltando foguete. Começou a ameaçar o Alcolumbre. Você vai ver aí em 2022 como é que vai ser a sua votação aí no seu estado. E Alcolumbre também não é fluxichire. Aliás, eu quero contar nos dedos dessa mão aqui os senadores que ainda valem a pena, dentre todos aqueles. Que você vê lá uma Simone Tebet dizendo, eu vou dar um voto de confiança. Um voto de confiança de 25 anos. Então, assim, é triste ver tudo isso, sabe? É muito triste. Eu espero que eu tenha provocado uma reflexão aqui, especialmente se você defende alguma fé. Porque as pessoas que estão pensando que vão ter algo muito positivo ao misturar a sua fé com esse covil de canalhas, vocês estão, na verdade, vocês estão infectando com podridão a fé. Vocês estão transformando a fé, que é algo que deveria estar acima realmente dessas questões mundanas, em algo completamente rastejante. Rastejante. Vocês estão permitindo que a fé esteja enlameada com essa podridão. Aí você pode pensar ao contrário. Isso aqui é um canal democrático. Coloque seu comentário aqui sobre o que você acha a respeito de tudo isso. Você é a favor que políticos utilizem um incompetente para poder fazer campanha para 2022 e deixar o nosso futuro em 25 anos comprometido em função disso? Coloque a sua opinião aqui. Não se esqueça do like no vídeo, de se inscrever no canal. O Apoia-se Nosso está aqui para que você nos dê uma força. Agradeço a todo mundo que nos ajuda no nosso Apoia-se, para que a gente possa profissionalizar o canal. A gente se encontra numa próxima.